precisa sustentar o veto, tá? Tá, fechou. Vamos votar para manutenção. Tá, fechou. Boa tarde, senhores vereadores. Quero pedir o nome do vereador Nino Brandão, o vereador Denis Gambá, o vereador Luiz Amado, que exige sua presença no plenário, por favor. Quero registrar a presença aqui do vereador Nino Brandão, mesmo que ele não esteja. Já lançou a bonita, espero. Está com o número regimental de presença dos senhores vereadores, agora às 15 horas e 6 minutos, declaro aberta a presente sessão ordinária. Convido o nobre vereador, primeiro secretário, Rodolfo Dolete, a fazer a leitura do Dois. Obrigado, presidente. Mais uma vez, uma boa tarde a todos os companheiros e cumprimento aqui que temos um bom retorno e um ótimo ano pela frente. Peço, por favor, para a audiência e para a assistência colocar o nosso vídeo. Escola Cívico-Militar em Santo André. Começou a escola. A professora Damasceno e o professor Ovídio já iniciam... Por favor, poderia voltar e colocar no telão, se possível? Por isso, escolas... Só um minutinho, por favor. Aqui é o pessoal do vídeo. Cadê o pessoal do vídeo? Está aqui, ó. Já está vendo. Agora voltou. Obrigado, presidente. Escola Cívico-Militar em Santo André. Começou a escola. A professora Damasceno e o professor Ovídio já iniciam o ano de 2026 no formato cívico-militar. Por isso, eu venho aqui agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram a transformar esse sonho em realidade. Primeiro, nossas comunidades escolares, que se empenharam e votaram. E também quero agradecer o nosso vereador Major Vitor Santos, que nos ajudou em todas as etapas desse processo. E a nossa luta ela não termina por aqui. Vamos implementar mais 100 escolas cívico-militares em 2026 e certamente lutaremos para colocar mais uma escola cívico-militar na nossa região. Presidente, nobres vereadores, é com grande felicidade que venho aqui hoje falar desse projeto que depois de anos, lá desde o começo do governo Bolsonaro, conseguimos tirar ele do papel. Então, esse que fala é o deputado estadual Tenente Coimbra, que de antemão já agradeço a ele, é um deputado que vem ajudando no nosso mandato, vem ajudando a cidade. Na transição, já antes de ocupar o mandato desse ano, já mandou 1 milhão em emenda aqui para a cidade, e é dele a autoria das escolas cívico-militares aqui no governo do Estado. Então, relembrando, esse é um projeto do governo federal, que no primeiro momento o presidente Bolsonaro implementou em todo o país, depois cessou esse projeto e agora voltou com toda a força no governo estadual. Então, em torno de 100 escolas cívico-militares começaram as suas aulas agora nessa segunda-feira.
um projeto que foi disputado pela implementação nos municípios, mas infelizmente nessa primeira leva só 100 escolas tiveram a oportunidade de se tornar cívico-militar. E a nossa cidade, frente a todas as cidades do estado de São Paulo, conseguiu 2 escolas cívico-militares, Ovídio Pires de Campos e o Adamastor. Então não podia deixar aqui de parabenizar primeiro o deputado, o nosso governador, que conseguiu combater todas as barreiras para o projeto não ir à frente, a toda a comunidade escolar e, logicamente, a todos os vereadores que apoiam o projeto. Hoje um projeto na esfera estadual, mas também um projeto que pode caminhar na esfera municipal. Tem projeto meu nessa casa falando disso, tem projeto aqui do nosso vereador Donete, e eu participei de implementação de escolas militares, e a gente vê o quanto muda e quanto melhora o ensino. E agora implementado na nossa cidade, vamos estar acompanhando isso. E deixo bem claro, os militares que vão trabalhar na escola não vão entrar na parte de ensino, isso fica com a escola ainda. A sinergia para o projeto ir à frente busca outros caminhos. Mas fato é, temos já estados com mais de 300 escolas cívico-militares e o desempenho escolar subiu significativamente. Já temos esse projeto que era do governo federal no estado de São Paulo, em mais de 100 escolas, e essas escolas também aumentaram o seu desempenho significativamente, me perdoe, e agora mais 100 escolas e Santo André com 2 escolas cívico-militares. Já antecipo, esse ano teremos mais uma rodada de escolas cívico-militar no estado de São Paulo. Então a luta aqui, e peço o apoio dos vereadores dessa casa, continua, para a gente estar ampliando, tanto na nossa cidade, quanto nas cidades do ABC. Infelizmente, tinham cidades qualificadas para serem cívico-militares no ABC, mas não conseguiram levar a pauta à frente. E lembro, todo esse processo, né, é extremamente democrático, porque toda a comunidade escolar participa da votação, e se a escola quiser tornar cívico-militar, vai se tornar. Se não quiser, continua no mesmo formato. E outra observação que faço, a escola cívico-militar tem que ter alguns indicadores para se tornarem cívico-militares. Baixo rendimento escolar, alta evasão escolar. Então, escolas que já estão caminhando bem não têm oportunidade de tornar porque já está dando certo. Então, ela atua em escolas que têm algum tipo de problema e podem estar atuando no formato. Então, mais uma vez, agradeço a todas as comunidades, a toda a comunidade escolar, às diretoras da escola que participaram arduamente no processo, aos professores, aos pais, aos alunos, e se Deus quiser, nesse ano ainda, teremos mais escolas cívico-militares em Santo André, no ABC e com apoio da nossa casa, também no município, na esfera municipal. Obrigado, presidente. Obrigado e parabéns ao novo vereador Major Vitor pelo seu trabalho, pelo seu esforço para poder ter essa academia, essa escola em Santo André. Parabéns. Solicito a continuidade da leitura do pequeno expediente. Projeto de Lei 11/2026, protocolo 204, autoria vereador Dandan. Projeto de Lei 6/2026, protocolo 167, autoria vereador Denis Gambá. Projeto de Lei 9/2026, protocolo 185, autoria vereador Dr. Fábio Lopes. Projeto de Lei 4/2026, protocolo 137, autoria vereador Lucas Zacarias. Projeto de Lei 15/2026, protocolo 226, autoria vereador Ricardo Alvarez. Consulta o plenário, se o presente projeto de lei é de apreciação desta casa, não havendo manifestação, encaminho às comissões de Justiça e Finanças.
e o item de inclusão? Ué, o que... Requerimento de restabelecimento do processo legislativo 1/2024. Protocolo 350, autoria vereador Lucas Zacarias. Não precisa. Não tem aqui? Ah, tá bom. Então, senhores vereadores, deixa eu ler o que é. Senhores vereadores, nós precisamos fazer uma votação agora, que é o restabelecimento da votação do projeto do vereador Lucas Zacarias, que é o título cidadão andrense, porque já foi votado em primeira discussão e não foi votado em segunda, e a festividade é agora na quarta-feira, dia 4. Então, como houve a falha não foi nem do nosso processo aqui, foi realmente do vereador, já foi votado em primeiro, viu, vereador Thiago? Então, eu solicito a votação nominal desse restabelecimento de votação desse projeto do vereador Lucas Zacarias. Infelizmente, o vereador, eu não sei o que dizer, mas o vereador não está no plenário. Tá, nós vamos deixar isso para o plenário. Então nós vamos cancelar a votação, deixamos para a última instância aí, até a chegada do interessado do projeto, vereador Lucas Zacarias. Solicito a continuação da leitura do pequeno expediente. Não temos mais nada. Tá, eu quero então aos vereadores que querem falar sobre suas proposituras. Vereadores que querem falar de suas proposituras. Vereador Denis Gambá. A gente não aguenta se o Denis Gambá não falar, porque nós vamos sentir uma falta. O Renatinho, cadê o Renatinho? Ah, está aqui o Renatinho. Renatinho, Deus me livre. A gente vai sentir. Quem mais? Vereador Vavá. Não, esse não fala muito. Vavá. O Thiago, sim, você enche o saco também, fala todo dia, né, dono? Você não, ele. Você é maravilhoso, Thiago. Thiago Nogueira e PSOL. Ricardo Alvarez. Encaminho as indicações e os requerimentos para o final da ordem do dia. Tá, os requerimentos que enviamos para o final da ordem do dia, com exceção do protocolo 277/2026 e do protocolo 276/2026, que é um requerimento de aplauso de um vereador muito atuante na cidade aqui de Santo André, um grande vereador. Clóvis Girardi vai falar, quem mais? Vereador Dandan. Bahia. Vossa Excelência, vereador Denis Gambá, tem 5 minutos, por favor, para falar de suas proposituras. Boa tarde a casa, presidente, público que nos assiste. Serei bem breve. Primeiro eu vou começar ali com um pedido de revitalização lá na Praça São Jerônimo, lá no Parque Miami. Aliás, como eu tinha dito aqui pela manhã,
muitas praças da cidade estão precisando de uma zeladoria, está precisando de uma atenção especial. E aí a praça lá do Parque Miami, lá, São Jerônimo, também precisa muito de uma zeladoria, uma grande revitalização lá. Gostaria também de estar pedindo toda a poda das árvores na extensão ali da Mico Leão Dourado, ali no Recreio da Borda do Campo, porque elas estão invadindo a pista, né? Então, de fato, a gente está passando por esse problema na Estrada do Pedroso, porque os ônibus estão desviando das árvores e estão entrando na contramão porque as árvores estão invadindo a pista. Então, a gente pede aí a secretaria competente aí, ao prefeito Gilvan, que nos atenda nesse pedido, que é muito importante para evitar aí qualquer tipo de acidente em relação a isso, e até mesmo aí as pessoas terem um pouquinho de um olhar diferenciado, porque a gente vê falar muito na questão das árvores, né? Das árvores estar invadindo as pistas, das árvores estar com risco de queda, e então a gente vem pedindo encarecidamente para essa região aí, que é a área de preservação ambiental, onde a gente tem essa problemática muito grande. Gostaria também de estar pedindo um requerimento ao poder público na questão aí de como está o andamento da regularização fundiária em toda a extensão do Parque Andreense. A gente sabe que isso já iniciaram alguns processos, mas a gente queria entender como é que está funcionando isso lá no Parque Andreense, a questão da regularização fundiária. E também gostaria de estar aqui pedindo a implantação na nossa região, na nossa saúde, no Hospital Municipal, a implantação de uma ala de queimados. A gente vem acompanhando alguns acidentes de queimas, e aí a gente vê que a prefeitura, o nosso hospital, não tem assim uma qualificação para esse tipo de acontecido. Então, o que a gente pede que o prefeito analise junto com essa casa a melhor medida de que a gente pode implantar aqui na cidade, dentro do municipal, uma ala para queimados. É muito urgente isso, né? A gente acompanha vários acidentes sobre isso, e aí fica uma burocracia na questão de transferência para onde realmente eles atendem sobre isso. Então a gente pede aí ao prefeito Gilvan que pense com carinho. É muito importante a gente ter no Hospital Municipal uma ala para queimados. E também eu gostaria de estar pedindo, a gente tem aí em torno de 34 unidades de saúde aproximadamente na cidade, né? E a gente está pedindo aí que todas essas unidades, principalmente as unidades afastadas da região, que façam aí uma detetização nessas unidades. Essas unidades, elas estão precisando de uma detetização, principalmente nessa época de chuva, né? Então é muito importante a gente estar fazendo esse trabalho dentro das unidades, porque a gente acompanha aí vários casos com vários tipos de animais diferenciados, barata, rato e tal. Então a gente pede que faça uma análise dentro dessas unidades para que faça essa detetização. É muito importante, e isso nos traz qualidade de vida, traz saúde, e a gente está aqui, atento, trabalhando para Santander avançar ainda mais. Obrigado pelo carinho, que Deus abençoe essa casa e a todos vocês. Valeu. Obrigado, vereador. Próximo inscrito, vereador Renatinho. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, presidente, toda a mesa, vereadores, vereadora, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara via YouTube. Eu vou falar de 3 proposituras pertinentes, que na minha percepção é de relevância. Hoje estou realizando um requerimento, solicitando informações sobre a regulamentação da Lei Federal 15.299, 2025, que autoriza a poda ou corte de árvores em áreas públicas ou privadas, no caso de não atendimento pelo órgão ambiental. O que eu estou solicitando hoje, que é uma lei federal que o governo Lula recentemente sancionou, dia 23 de dezembro, e é importante a população ter ciência desta lei. Então, hoje estou solicitando como se dará a abertura do processo com o requerimento para permissão de poda ou de corte, que eu sei que há 45 dias que o governo municipal tem o prazo para poder dar o parecer para a população, para o munícipe. Quais serão os requisitos e documentos necessários para tal requisição? Como serão definidas as empresas ou profissionais habilitados para emissão de laudo técnico? Qual o prazo para a publicação do decreto regulamentando essa situação prevista em lei? Acredito que
é pertinente, é importante debater, né, porque a reclamação é geral, e temos aquela discussão, a discussão quem é responsável pelas podas, pelos cortes em áreas privadas, no caso em áreas públicas, no caso quando os galhos estão entrelaçados entre os fios, é uma confusão, não sabe se é a prefeitura, se é a concessionária. Eu acredito que essa lei é uma lei que provoca a ambos para poder definir e buscar o melhor em relação às políticas públicas para a população em relação a esse serviço. Agora, outra propositura que eu queria destacar, solicitando estudo visando a melhorias de trânsito na Avenida Aya Melo com a rua João Caetano, com a Pedro Américo, que ali temos agora a própria creche Guarani, e a gente precisa se atentar na questão da mobilidade em relação à própria Rua Odorico, que pode abrir para a própria Aya Melo e facilitar a transição da população, porque ali vai ser um movimento que, afinal de contas, são 350 crianças, então, automaticamente, a movimentação de carros vai aumentar. Então, a gente está pedindo estudo para poder abrir a própria Rodorico e, logicamente, a Pedro Américo, aquele espaço da creche até a Rodorico ser mão única. Isso é necessário para evitar algo em termos de acidente. E, por último, mais uma vez, quero destacar, segurança. Eu peço, por favor, para os técnicos compartilhar aí comigo. Vou passar, virou notícia estadual, aqui na rua Cambuci, na Prestes Maia. Está inadmissível. Gente, a população está pedindo socorro naquela localidade. Todo dia tem assalto, furto, roubos, sequestro relâmpagos também porque é uma rua sem saída. Tem um trecho de 23 metros que estou discutindo com a própria Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, que precisa dar posse para a população, para fechar e poder dar uma segurança melhor para os moradores, que os moradores não aguentam mais de tanto assalto, de tanto furto naquela localidade. Então, como mencionei agora, virou notícia a nível estadual. Pela Record recentemente. Então, a gente pede, por gentileza, ao nosso prefeito, Ivan Ferreira, as secretarias envolvidas, a Secretaria de Segurança, por que não instalar uma câmera de monitoramento de segurança facial ali também, que é pertinente, além de movimentar também, ter mais rondas naquela localidade. É isso que eu peço, humildemente, aos órgãos competentes. Muito obrigado e uma ótima tarde para todos. E pode acontecer algo, inclusive, o menininho acaba de passar de... Tem a palavra de 5 minutos para falar de suas propositura, vereador Bahia Evilásio. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, vereadora, assessoria, todos presentes aí, a maioria, né? Eu gostaria de falar, presidente, sobre a questão das árvores que o Renato falou aqui. Renato, eu já tenho esse projeto aqui, que inclusive nós votamos, Renato. Você votou a favor e todo mundo votou. Só que assim, está em andamento o projeto, né? Preciso reforçar isso com o prefeito, para aquele problema na hora de extração de árvore, quando possível e foi autorizada pelos órgãos competentes, não ser necessário pagar, né? Porque se virar uma bola de neve, vai ser um tal de corta de árvore que ninguém quer árvore, né? Tipo assim, nós quer e muita gente quer, mas tem gente que não quer. Por quê? Porque cai folhinha no telhado, porque cai folhinha, a pessoa tem que varrer e aí não quer varrer. Então, nós não vai abrir essa sessão de extração de árvore para ninguém, né? Eu acho que os órgãos competentes, tem laudo, os órgãos competentes para analisar isso, né? O que é ruim é a pessoa estar pagando para tirar a árvore também, né? Porque eu acho injusto, que a pessoa não plantou árvore, né? Não foi o dono da casa que plantou, né? Foi a prefeitura aí de coisa de 60 anos atrás. Essas são, inclusive eu tenho várias aí pedido de árvore também, vereador, ali por lá na Rua Congonhas, Parque João Ramalho, e eu também não fui atendido ainda, mas eu
eu vou falar com o secretário, a secretária agora, né, desse departamento, para ajeitar essas coisas, né? Porque às vezes eu vejo que cada um aí faz seus pedidos e deve ser atendido porque representa o povo da nossa cidade, né? Que nos elegeu para representar. E eu vejo que a Câmara fica incomodada, né? Por conta de tanto pedido que a pessoa faz, os vereadores fazem e as pessoas pedem, e é ruim para nós, né? Porque quando não é atendido, a pessoa pediu uma vez, pediu duas, pediu três, eu costumo analisar tudo o que pede, viu, vereador Nino Brandão? Principalmente casos de árvore. Eu tenho muito pedido de árvore, que eu vou lá ver e eu sei que, não sou biólogo, né? Mas eu sei que não precisa mexer na árvore, porque só porque cai folha. Quando é poda baixa, aquelas coisas que dá para fazer mais rápido, é tranquilo. Mas tem uma árvore tão bonita, e eu posso provar isso trazendo aqui as fotos das árvores, talvez na próxima sessão, para mostrar o quanto eu encontrei de árvores sem necessidade de poda que foi pedido para mim. Mas a gente sabe que é assim, né? Eu tenho muita coisa para falar ainda, né, daqui para frente, né, conversar com os colegas, porque eu acho que os colegas em conjunto, tudo fica mais fácil, né, para pedir, para acertar, né, porque a gente sabe que, dependente do secretário que seja, que são muitas secretarias que nós dependemos, né, quando estiver nesse local, ser recebido com os olhos atentos para a população, não é nem para o vereador. O vereador está pedindo, tá? Porque o povo pediu. Então, todos os secretários, essa conversa era boa nós marcar um bate-papo dos vereadores lá no plenarinho, talvez aí nesse mês, agora de fevereiro, para a gente estar acertando essas coisas, viu, vereador Oswaldo, vereador William, o Major, e outras coisitas mais, né, que precisam os vereadores conversar, né, para estar se acertando. Nós sabemos que, com a época de chuva, né, que nem eu ouvi falar, cortar mato, agora corta o mato, daqui 15 dias ele já está grande, né? O Tiago, nobre vereador Tiago Nogueira, veio aqui com tinha mais de 1 litro de água, né, vereador? De água podre. Eu acho que isso cabe à Câmara, um número de vereadores ir lá analisar. E assim eu encerro minha fala. Um abraço. Obrigado, nobre vereador Evilásio Bahia, falando sobre suas proposituras. Agora temos 5 minutos para o vereador Vavá. Vossa Excelência, Vavá tem 5 minutos para falar de suas proposituras, da mesma forma que falou o vereador Evilásio Bahia. Ô, Renatinho, boa tarde a todos. Boa tarde à mesa, boa tarde aos vereadores, à vereadora, ao público presente e a todos que nos assistem nas redes sociais. Eu venho a essa tribuna falar de um fato muito recorrente que está acontecendo aqui na nossa cidade, né? Não é só na nossa cidade, acho que é meio geral, né? De segurança. Mas eu vou clamar por Santo André, porque Santo André está terrível, terrível. E olha que tem o esforço, a gente nota que tem um esforço da nossa Guarda Municipal, tem um esforço concentrado aí para aliviar a nossa dor, mas está demais, né? E eu estou fazendo uns ofícios, né? Eu trouxe 2 casos aqui hoje só, mas eu tenho 2 casos aqui, tem mais um caso que nós estamos solicitando câmera de segurança, lá em Utinga, porque o Utinga está uma maravilha, né, meu? O Utinga está terrível. Tem uma rua lá que chama Rua Oslo. Essa rua é uma ligação
com as divisas, né? Então, o que entra de gente por ali é brincadeira. Então, nós solicitamos aí uma câmera de monitoramento e quero ver se é possível, né? E eu tenho um pedido da Avenida dos Estados, na altura ali do Parque Jaçatuba, na região, ali na Avenida dos Estados, 6.639. É nessa altura, mais ou menos. Está demais. É arrombamento, é furto de carro, é assalto à mão armada. Aquela região, não sei porquê, mas está concentrado um negócio ali e parece que é uma coisa ruim está morando ali. Então, eu peço encarecidamente à Polícia Militar que tenha uma ronda ostensiva naquela região, né? Porque acho que é só a polícia mesmo, que esse pessoal não tem medo de nada, né? Não tem, os locais lá têm as câmeras dos estabelecimentos, mas o pessoal não está mais ligando para essas câmeras, né? Então, eu peço encarecidamente à nossa Polícia Militar que efetue rondas, uma ronda ostensiva na madrugada. Na madrugada, o pessoal está arrombando igreja, meu. Essa semana que passou, arrombaram uma igreja de um pastor amigo da gente ali, deram um prejuízo na madrugada. O pessoal não está respeitando nem a igreja, que é um absurdo, né? E também, saindo da Avenida do Estado, tem na Rua Argentina, é o mesmo pedido. Lá também estão roubando, estão arrombando, estão fazendo miséria lá. Então, eu tenho esses dois requerimentos, nós enviamos para o nosso prefeito, que eu espero que o nosso prefeito dê atenção para a gente, e para a Polícia Militar, para ver se a Polícia Militar contribui com a cidade, põe mais viatura, porque Santo André está carente de viatura, né? A gente toda hora tem incidência de assalto, toda hora tem furto. O que eu mais tenho na minha rede é reclamação de furto e assalto. É correntinha, é aliança, todas essas coisas, né? Então, governador, ajuda a gente aí, né? Obrigado, viu? Um abraço. Obrigado, vereador Vavá. Vereador, líder do PT, vereador Tiago Nogueira. Tiago Nogueira já foi secretário dessa cidade e hoje vem preencher aqui a lacuna da Câmara de Santo André, amigo do Ricardo Alvarez. Não, fui eleitor do Ricardo, votei no Ricardo 2 vezes, uma honra, inclusive, viu, Ricardo? Inseparáveis. Rapidinho aqui, presidente. Achou que eu estava brincando, né? Queria falar primeiro de um assunto que eu trouxe aqui na parte da manhã, a respeito dos terrenos da Transpetro, ali na Vila Luzita. Eu fiz um pedido, porque tem várias áreas abandonadas, com morador de rua, inclusive, morando dentro do terreno da Transpetro. Ali já teve uma horta. Então, eu falei, inclusive, com o representante da Transpetro, para retomar os projetos sociais dessa cidade. Fazer um chamamento para as entidades que tenham interesse em desenvolver algum projeto, porque a Transpetro está fazendo um jardim, um parque linear, lá no Ana Maria, e no Jardim Utinga, agora, o Zezão sabe disso, vai começar um projeto bonito lá, de revitalização de toda a área da Transpetro, com pista de caminhada, com quadra, com uma série de serviços que a Transpetro vai cuidar, porque essa área fica abandonada, as pessoas jogam entulho, jogam lixo, o mato cresce. Então, em algum momento, presidente, talvez a gente devesse aqui fazer uma audiência pública só para debater os terrenos da Transpetro. Trazer a Transpetro aqui, que é uma entidade do governo federal, que tem colocado recursos em vários projetos ligados à cidade de Santo André, para poder debater. Acho que seria muito importante. O colega Ricardo, que mora ali na região, está aqui, inclusive, ele que me trouxe o problema lá da Vila Luzita. Então, nós acionamos e vamos acompanhar isso. Já cobramos a Transpetro, o que nós queremos? Que o terreno seja cuidado, que não tenha risco e problema de segurança, porque hoje todo mundo está falando aqui do problema da falta de segurança. Esses terrenos abandonados são foco para a insegurança da população que mora ali do lado. Eu quero falar de um outro assunto, que é a questão do projeto de lei que foi aprovado, com sanção agora do presidente Lula, que chama Descongela. Todos os servidores públicos tiveram o biênio e as licenças prêmios congelados durante a pandemia.
Foi um projeto do Bolsonaro que congelou dos servidores públicos. A cidade de Santo André, o Paulo Serra seguiu o Bolsonaro e congelou os biênios e as licenças-prêmios dos servidores públicos, com exceção da saúde e da GCM. Mas toda a educação, os agentes de trânsito que trabalharam durante a pandemia, tiveram o salário, os biênios congelados. Para você ter uma ideia, um biênio é 4,5% a mais do salário. Estou falando aqui, os servidores da casa sabem o que eu estou falando. O prefeito Gilvan, agora depois da sanção, disse que vai liberar, deve mandar para essa casa um projeto de lei para voltar a regularizar os biênios. Em geral, agora são quase 2 biênios aí que estão devendo para o funcionário público. Qual é a questão? É como vai ser pago os atrasados, presidente. Alguns bilhões que a prefeitura agora deve aos nossos servidores. Então eu estou fazendo um requerimento aqui ao senhor prefeito, que ele informe como é que vai pagar o atrasado dos servidores. Foi uma baita injustiça com os nossos servidores congelar o salário deles, os biênios e a licença-prêmio. Porque o servidor da educação trabalhou na pandemia, trabalhava lá online, era um sufoco, o pessoal da CRASA, do trânsito trabalhou e tiveram os biênios congelados. Isso foi o maior absurdo que foi feito e o Paulo Serra seguiu a orientação do Bolsonaro, que é essa lei, e fez isso aqui em Santo André, e até agora não voltou. Então o Gilvan agora está com essa herança e nós vamos ter que tratar desses atrasados. Essa Câmara tem que tratar. Então, é um problema grande. O sindicato começou a se mobilizar, porque agora tem que discutir isso, e eu espero que essa casa aqui se debruce sobre um problema, que são os nossos servidores. É a professora do nosso filho, é o agente de trânsito que a gente está lá cuidando da gente, é o assistente social, foram eles que foram penalizados. Então, nós precisamos agora dar uma atenção. São quase 10 mil andreenses, servidores públicos que trabalham, que tiveram seus salários prejudicados por conta dessa lei que agora o Congresso Nacional, e teve a sanção do presidente Lula, descongelou, é o chamado descongela. Então, esse é um assunto importante, quero chamar a atenção aqui dos colegas, acho que os 27 colegas aqui têm que se debruçar sobre isso, presidente, a gente pensar uma saída para a Prefeitura, para os nossos servidores públicos. Muito obrigado. Tiago Nogueira, líder do PT. Agora, o nobre vereador Ricardo Alvarez. Senhor presidente, vereadores, vereadora, público, quem nos assiste, eu quero dar boas-vindas aí também aos educadores e às educadoras que vão começar um novo ano letivo, agora em 2026, né? Essa quarta-feira e quinta é planejamento, é preparação de aula, e na sexta-feira começa com os alunos, estudantes. E a gente espera que 2026 seja um ano melhor para a educação em Santo André do que foi em 2025. Em 2025, os problemas se acumularam, né, problema de saúde mental gravíssimo na rede, estafa, falta de profissionais no apoio em sala de aula, enfim. O secretário de Educação já falou que vai pagar, estamos no aguardo também, falou que fez um vídeo falando que vai pagar 1/3 que Santo André está devendo aos educadores da rede há muito tempo. Então tem a questão do pagamento do 1/3, profissionais de apoio. Eu vi que teve uma chamada agora no fim do ano, a chamada de alguns profissionais de educação, profissionais de apoio, mas há uma demanda muito grande desse apoio, né? O prefeito, na minha leitura, o prefeito é o Gilvan, mas na minha leitura o prefeito tem que fazer um concurso público para a educação. Tem que fazer um concurso público. A ESA, a DIS, mesmo para compor o quadro, enfim. Parece também que, por conta de recursos federais, o Poder Executivo de Santo André deve mandar para a Câmara projeto de lei que trate da gestão democrática
porque hoje a Prefeitura de Santo André, de maneira equivocada, né, o prefeito indica diretor, diretora, vice-diretor, vice-diretora, supervisores, né, coordenadores pedagógicos, e tem que ter concurso, ou tem alguma forma de participação da sociedade na escolha desses profissionais. Então, espero que tenha que esse projeto venha para a Câmara, né, o quanto antes. Santo André está atrasado nisso, né? São Bernardo do Campo tem concurso há muito tempo, aqui não, aqui é indicação do prefeito, que é o pior mecanismo possível, porque o diretor e a diretora seguram o problema nas escolas porque não quer incomodar a secretaria, tá certo? Pode não incomodar, mas os problemas se acumulam. É o que está acontecendo hoje, acúmulo de problemas, né? E tem, como já disse o Tiago Nogueira, né, com toda razão, o pagamento de biênios, licenças-prêmios e assemelhados, que foram congelados pelo Serra, né, não precisava seguir, mas seguiu uma orientação do Bolsonaro, interrompeu a contagem, o pagamento, e agora vai explodir o abacaxi no colo, né, do Gilvan. Então, quero desejar um bom retorno às aulas, né, e vamos estar na luta para a conquista de direitos e que 2026, né, seja um ano melhor para a educação em Santo André. Inclusive, estão apresentando um requerimento hoje que tem 1.200 assinaturas pedindo o pagamento do retroativo dos biênios. Também estou fazendo um requerimento de informações sobre o Banco Master, né? Todo mundo está acompanhando o que está acontecendo com o Banco Master, mas alguns órgãos públicos colocaram dinheiro no Master, né? A Previdência do Rio de Janeiro colocou nada mais, nada menos do que R$1 bilhão do dinheiro da Previdência dos servidores estaduais no Banco Master. Aliás, agora, há 2 horas atrás, o ex-presidente do Instituto de Previdência do Rio de Janeiro, o cidadão que fez esse desinvestimento no Master, acabou de ser preso fugindo, tentando fugir. Foi preso agora há pouco o ex-dirigente do Instituto de Previdência do Rio de Janeiro. Brasília também investiu. Agora tem um detalhe interessante para Santo André e termino dizendo isso. A EMAI, que é a Empresa Metropolitana de Água e Esgoto, foi privatizada em 2024 pelo Tarcísio. Privatizada. E a EMAI, depois de privatizada, investiu no Banco Master. Depois de privatizada. Só para acabar, presidente. Investiu no Banco Master. Depois de privatizada. E o Banco Master tem o Vorcaro como o presidente, só que o cunhado dele, o Fabiano Zettel, ou Zettel, não sei, o cunhado dele foi o maior doador da campanha do Tarcísio, né, na última eleição. Então, olha o vínculo, né? Ele contribui na campanha do... Estou encerrando. Para encerrar. Ele contribui com R$2 milhões, o maior contribuidor individual para a campanha do Tarcísio. O Tarcísio vem da EMAI, e a EMAI investe aonde? No banco de quem contribuiu para a campanha do Tarcísio. Se isso não é corrupção, eu não sei dizer que é. Nós estamos fazendo requerimento de informações para saber se algum órgão da administração direta ou indireta em Santo André investiu no Banco Master. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Gente, o nobre autor do projeto que nós falamos agora há pouco sobre o restabelecimento da votação do projeto do cidadão andrense feito pelo vereador Lucas Zacarias, ele estava numa reunião política muito importante e não pôde estar presente naquele momento aqui. Então nós vamos, eu solicito a votação nominal desse projeto de restabelecimento. Votação. Bahia, como vota? Sim, vai. Bahia do Lava Rápido. Bispo Célio. Carlos Ferreira. Clóvis.
Dandan? Daniel? Denis? Ana? Fábio? Marcelo? Marcos Pinchiari? Edilson Santos? Lucas Zacarias? Major Vitor? Nino Brandão? Marcos da Farmácia? Oswaldinho? Ricardo Alvarez? Renatinho? Rodolfo Donete? Sim. Thiago Nogueira? Toninho Caissara? Vavá? Wagner Lima? William Lago? Zezão, sim. 1, 2, 3, 24. Já foi o primeiro. Bahia. Falou? Eu escutei. 24 votos. Está aprovado esse projeto de restabelecimento da votação do projeto do vereador Lucas Zacarias, cidadão andreense. Está aprovado. 24 votos, está aprovado. Requerimento de inclusão 1/2026, protocolo 362/2026. Autoria diversos vereadores. Tá. Nós estamos agora colocando novamente o projeto em votação do vereador Lucas Zacarias. Tá bom? Tem que botar em votação agora para a inclusão nós estamos votando. Então, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado a inclusão desse projeto. Votaremos agora na ordem do dia o projeto para ser aprovado. Tá bom, vereador? Pela ordem, presidente. Pois não, vereador? Solicito a retirada do protocolo 184 de 2026. Sem parecer, vereador? Sem parecer, presidente. Sem parecer, está deferido. Agora fala... Ah, não, nós temos ainda Clóvis Girardi. Resolveu não falar, vereador? Não? Resolveu? Continua querendo, tá? Pensei que você tinha retirado, vereador. Estava tão feliz se você... Quer dizer, estava triste você ter retirado. Porque o Dandan já retirou, falou que não vai falar mais. O Marcos Pinchiari não. O Marcos Pinchiari falou que vai falar e sério hoje. Vai falar com o governo sério. Vossa Excelência, vereador, tem 5 minutos. Obrigado, presidente. Sei que o senhor estava com saudade de ouvir as ponderações aqui dos vereadores. Bom, nos últimos dias, a gente vai lendo notícias, vai se inteirando sobre a cidade, sobre a região. E a capa do diário, do dia 27 de janeiro, é muito significativa, porque ela traz que a Covid-19 ainda mata 1 a cada 10 contaminados no Grande ABC. Isso é muito crítico, e ainda mais crítico quando a gente olha para a tabela e vê que Santo André lidera as mortes por Covid ainda em 2025. Santo André ainda precisa fazer muito para melhorar em relação à Covid. Então, o nosso requerimento de informação aqui, primeiro, como é que está a cobertura vacinal? Os vereadores que me antecederam aqui falaram muito sobre segurança, né? Eu vou trazer aqui ainda, mas certamente todo mundo viu o prefeito batendo no Hulk nas redes sociais, né? Porque Santo André está segura, não precisa de super-herói. Mas o super-herói que Santo André precisa é o Zé Gotinha. É campanha de vacinação, é fazer um movimento para que as pessoas entendam o quão importante é se vacinar, para vacinar criança, para vacinar adulto, idosos. Precisa fazer uma campanha de vacinação robusta na nossa cidade. Precisa ir nas universidades, nas escolas, nas UBS, precisa levar a vacina até o povo, porque a tarifa é muito cara. Porque R$ 5,90 para você ir tomar vacina, você não vai. O custo do transporte impacta diretamente na saúde das pessoas. Então, o que nós estamos pedindo aqui é saber quais as providências a Secretaria de Saúde e a Prefeitura vão tomar para isso. Então, nós queremos Zé Gotinha em Santo André. Eu acho que isso é importante, nós vamos fazer um movimento com o Ministério da Saúde, tentar fazer uma ação ampla aqui
de conscientização sobre a vacinação. Agora, tem outra questão aqui, presidente, eu vou pedir a ajuda da técnica para colocar no painel aí para a gente uma imagem. A foto da esquerda é o outdoor que está aqui embaixo nas Amazonas, pertinho aqui do Paço. É muito mais que um abrigo, é dignidade. 75 novos abrigos e mais 300 serão requalificados até 2025. Ações do Promob, do Plano de Mobilidade, e aí está todo mundo fazendo muita propaganda disso, né? Mas nós queremos saber, onde é que estão esses pontos de ônibus que tiveram os abrigos recolocados? Porque a situação que a gente vem vendo é essa aqui, ó, das outras imagens do lado. Gente que está no abrigo que deveria ser coberto e não tem cobertura. Esses dias eu vi até o vereador Dandan sentado na calçada lá, esperando o ônibus, porque o abrigo dela estava de ponta cabeça. Nós estamos vendo muita propaganda. E isso, se tem uma coisa que é continuidade, é isso aí. Porque o Paulinho Serra governou a cidade com outdoor. O outdoor pintava uma cidade maravilhosa. E é o que tudo indica, o prefeito Gilvan quer manter a mesma estrutura. Fazer uma cidade linda no outdoor e a cidade real que a gente vê nas imagens, que as pessoas trazem para a gente é completamente diferente. Então nós estamos perguntando aqui, nós queremos saber qual que é o plano, quando é que vão ser instalados os abrigos, onde vão ser instalados os abrigos, que tipo de abrigo vão ser esse, que tipo de ponto de ônibus é esse, porque tem muitos lugares que os abrigos estavam lá, tinha abrigo, tinha cobertura, a prefeitura foi lá, tirou um ponto que tinha cobertura e colocou aquele totem. Então, onde a senhora tinha onde sentar antes para esperar o ônibus, que demora muito para passar, agora não tem mais. Então, nós queremos saber e queremos que a prefeitura responda a isso com agilidade, para a gente poder dar o retorno para as pessoas. E, por fim, só fechando em relação ao transporte, né? A gente comemorou o avanço da tarifa não ter aumentado em Santo André. Nós fizemos aqui muita luta por tarifa zero, o presidente Carlos Ferreira também é um grande parceiro nessa luta, e a gente vai certamente conseguir tarifa zero em Santo André em algum dia, mas é claro que a gente comemora, mas R$ 5,90 da passagem já é um absurdo. Não aumentar esse absurdo, é claro que a gente comemora como uma ação, mas não é isso que nós precisamos de tarifa zero, e essa seguirá sendo a nossa luta em 2026. E só para finalizar, vou aproveitar a presença aqui do Ricardo, camarada que mora na região da Vila Luzita, e que sempre nos cobra um posicionamento em relação ao Hospital do Idoso. Nós já fizemos requerimento de informação aqui, perguntando sobre o Hospital do Idoso no ano passado, Ricardo, e nós ainda não tivemos resposta. Nós já tentamos fazer vistoria no Hospital do Idoso e até agora nós não conseguimos. Essa é mais uma herança que o Paulo Serra deixou, que o Hospital do Idoso não é terminado nunca porque não tem dinheiro para custear o hospital. E aí, só fazendo um resgate aqui, nós já fizemos e aprovamos na última sessão do ano passado a instalação da comissão da dívida, e daqui a pouco nós vamos iniciar os trabalhos, vou fazer um informe aqui em relação à comissão, para que a gente tire a limpo também essa questão do Hospital da Vila Luzita. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Clóvis Girardi. Está com a palavra o vereador Dandan. Vossa Excelência tem 5 minutos, vereador, para falar de suas proposituras. Boa tarde a todos, vereadores, vereadora, público que nos assiste. Vou falar um pouquinho aqui das minhas proposituras. Estou apresentando hoje um projeto de lei, que institui o Canal Municipal de Denúncia de Descarte Irregular de Resíduos Sólidos no município de Santo André. Nossa cidade vem enfrentando aí diversos pontos de descarte irregular. Aí é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui, não depende somente do governo, não depende só do Poder Executivo, não depende somente dos vereadores, depende muito mais da própria população, que acaba descartando aí os lixos aí em qualquer lugar, em calçadas, em vielas, E é uma coisa que vem crescendo dia após dia. Então, nós estamos apresentando aqui um projeto de lei para que tenha um contato direto de denúncia, para que essas pessoas elas possam ser denunciadas e punidas de verdade, no rigor da lei. Eu falo muito ali pela região da Vila João Ramalho, pela região ali da Toledana, da Missionários, do Jardim Santo André. São locais aí onde tem muitos vícios,
né, de descarte irregular, situações aí deplorável de lixo jogado em qualquer lugar. Então, estamos apresentando esse projeto de lei, né, estamos apresentando também um projeto de lei que institui o Dia Municipal de Boas Práticas Sustentável, né? A presente propositura tem por objetivo instituir o Dia Municipal de Boas Práticas Sustentáveis no município de Santo André. Então, estamos apresentando porque o meio ambiente é um tema muito importante, não só aqui para a nossa cidade, como com o nosso Brasilzão, né, o mundo inteiro, aí a questão do meio ambiente, as mudanças climáticas, aí é um tempo que nós temos que voltar as nossas atenções, porque quem vai pagar o preço alto serão os nossos filhos, né, os nossos descendentes. Aí, então, nós como vereadores, como autoridades aqui na nossa cidade, nós temos que voltar a nossa atenção para o meio ambiente. Estou fazendo uma indicação também de uma implantação de redutor de velocidade ou lombofaixa na rua Javre, número 333. Recentemente teve um acidente lá, existe uma lombada no local, porém ela não está sendo suficiente para reduzir a velocidade dos veículos ali. Então, os moradores ali daquela região nos procurou, solicitando a possibilidade de uma implantação de uma lombofaixa, para trazer mais segurança. Tem a Escola Estoco ali, tem diversos comércios ali naquela região. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, que é apresentar aqui para o governo, e aguardamos aí uma solução. Estou também aqui solicitando uma vistoria no sistema de drenagem da entrada da comunidade ABB, né, e da rua Maria São Pedro, devido ao cúmulo de água pluvial. Vou pedir para a técnica passar o vídeo. Pessoal, hoje estamos aqui na entrada da comunidade AABB, aqui no Jardim Santo André. Um problema que já se estende há muitos anos aqui, os moradores têm nos procurado, têm nos pedido, que é a questão aqui dessa poça de água de esgoto aqui. Faça chuva ou faça sol, ela sempre esteve aqui, então nós vamos solicitar aí para a equipe de drenagem da prefeitura aí, para que venha aqui e faça um estudo para que resolva esse problema aqui e traga mais qualidade de vida para os moradores aqui da ABB. Então, é referente a essa poça de esgoto aqui, gente. Nós vamos cobrar, vamos ficar em cima para que resolva esse problema e para que os moradores tenham mais qualidade de poder ir e vir para sua casa, para dentro da sua comunidade. É o Dandan, é o Casca de Bala do Povão. Gente, são mais de 180 famílias ali na comunidade da ABB, que faça sol, faça chuva, como vocês viram no vídeo, o tempo estava bom e essa poça d'água nunca sai dali. Então nós estamos pedindo aqui para os órgãos competentes, essa comunidade já não tem iluminação pública, já não tem asfalto, já não tem esgoto, né? Então, ao entrar e ao sair de dentro dessa comunidade, eles têm que passar por essa poça de esgoto aí. Então, a gente está cobrando aqui para que tome uma providência e dê um pouquinho mínimo de dignidade para essas famílias, para esses moradores da comunidade ABB. É o Dandan, é o Casca de Bala do Povão. Está com a palavra o vereador Marcos Pintiari, nobre vereador do MDB. Aliás, um dos melhores vereadores no MDB, o vereador Presidente. Marcos Pintiari aqui. Presidente. É o melhor que tem. Posso falar aqui um minutinho, presidente? Na verdade, não pode, né, vereador? Não pode? Tá bom, mas tranquilo, eu como, aguardo. Mas Vossa Excelência... Eu respeito as regras da casa. Como é do Avante? Obrigado. Então, Vossa Excelência vai ser pode... do Avante. Gente, falando referente aos entulhos, né, que está sendo descartado aí irregular, parece que virou uma praga na cidade de Santo André. Recentemente, esse mês de janeiro, nós pedimos para a Peralta 3 vezes tirar ali da Caçaquera, né, os entulhos, o pessoal que joga sofá, resíduos irregular, e tem os ecopontos 100 metros ali. Né? Recentemente agora estava falando com o Clóvis, com o William, com o Renato, sobre o ecoponto que tem na final da Marginal Itapruã, ali na divisa de Mauá com Santo André. Aquele ecoponto ali, cara, é um ecoponto sem necessidade nenhuma. Eu acharia que a prefeitura deveria trazer mais para o lado da comunidade, entendeu? Porque, cara, nós estamos recebendo diversas denúncias e nós não estamos aguentando mais. Não sei, os vereadores aqui acompanham o Bahia, acompanham outros vereadores. Cara, o que nós estamos sofrendo, né, Bahia? De gente denunciando a população, jogando lixo irregular. A cidade está tentando ser correta, mas a população também precisa ajudar também, presidente. Tá bom? Muito obrigado a todos. Deus abençoe a vida de vocês. Pintiari, Vossa Excelência tem 5 minutos para falar de suas proposituras.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, hoje retornamos às realizações das sessões ordinárias na Câmara Municipal, né, mas já retornamos às atividades, na verdade, há muito tempo, né? Somente as sessões estavam paradas, mas os gabinetes funcionando a todo vapor. Eu não poderia começar o ano sem destacar um ponto pelo qual eu já conversei bastante ao longo de 2025. E eu aqui apresento uma indicação, mais uma vez, solicitando ao prefeito Gilvan que olhe com atenção sobre a possibilidade de se instituir um serviço odontológico que funcione no período noturno, de segunda a sexta-feira, e durante o dia e a noite, aos finais de semana e feriado. Quero dizer para os senhores que no dia 24 de janeiro, um sábado à noite, eu recebi a ligação de um município da cidade de Santo André pedindo socorro. E eu não estava aqui na cidade, vereador. Estava com uma dor de dente imensa, e quem passou por isso sabe o que eu estou falando. Uma dor de dente imensa e precisava de um atendimento emergencial. Eu pude indicar a esse munícipe somente uma clínica particular. Eu quero pedir somente um pouco de atenção aos senhores vereadores, vereador Dandan, os vereadores que estão falando aí, vereador aqui, o líder do governo, para o Clóvis, para poder ouvirmos aqui o que o vereador está falando, por favor. Obrigado, vereador Clóvis. Você está no seu lugar, né? O seu lugar é aí? Ah, tá. Fique à vontade, vereador Marcos Pintiari. Então, eu pude indicar a esse morador somente uma clínica particular. Esse morador, ele estava com um quadro de pulpite. O senhor sabe o que é isso? É a dor de dente de canal, uma dor de dente aguda. Ninguém aguenta isso. É comparada à dor de cólica renal, à dor de parto, à dor de ouvido. Muito bem, nessa clínica particular foi cobrado R$ 150 pela consulta, R$ 390 pelo procedimento emergencial. E ele foi orientado a retornar 2 dias após, para que o procedimento fosse concluído, o procedimento emergencial, onde ele teria que pagar mais R$ 200. Bom, esse serviço emergencial totalizou R$ 740. Eu não estou dizendo que não seja válido. O cirurgião dentista merece receber esse valor, até porque estava de plantão em um sábado à noite. O serviço é merecido? Sim. O fato é que, para um país onde temos um salário mínimo de R$ 1.621, gastar 45% desse salário mínimo, R$ 740, num atendimento emergencial, é algo que muitas vezes não é acessível para a grande maioria da população da cidade de Santo André. E eu confio imensamente no nosso prefeito Gilvan, como venho aqui também parabenizar o seu secretário de saúde, o Edson Salvo Melo, que tem se dedicado imensamente à administração da Secretaria de Saúde, e venho apresentar essa proposta para que o secretário Edson pense sobre a possibilidade de manter o funcionamento noturno durante a semana e diurno e noturno durante os finais de semana em algum equipamento público de saúde, como, por exemplo, um CEL, Centro de Especialidades Odontológicas da Prefeitura, ou se estabelecer uma parceria com uma instituição de notório saber odontológico, para que esse serviço possa ser prestado, sempre com respeito à nossa população, né? Então, fica aí esse meu encaminhamento, com muito respeito à nossa administração, até porque, quero deixar claro uma situação, o carnaval está chegando, e veja só, quem sentir dor de dente na noite de sexta-feira de carnaval, só tem esse atendimento público na quarta-feira de cinzas depois do almoço, e aí ninguém merece. Fica a dica, muito obrigado. Parabéns, vereador Marcos Pintiari, é o nosso odontólogo daqui, né? O senhor é o meu, é um grande profissional. Parabéns.
Eu queria fazer uma apresentação aos senhores vereadores do Jefferson, os vereadores, o senhor Jefferson e também a Tatiane. Cadê a Tatiane? Chama a Tatiane, eu concluo daqui a pouco, então. Enquanto isso, eu faço, não tendo mais nenhum inscrito para a fala de suas proposituras, eu faço a leitura do ordem do pronunciamento para o grande expediente. Partido: PSDB, MDB, PT, Avante, PSB, Solidariedade, União, Cidadania, PSOL, PSD, Podemos, PL e PRD. Existe acordo, senhores vereadores? Acordo. Havendo acordo, declaro encerrado o pequeno e declaro encerrado o grande expediente. Agora, às 16 horas e 6 minutos. Chegou a Tatiane? Não? Está vindo, tá bom. Então, solicito a chamada de presença dos senhores vereadores para a ordem do dia. Já foi. A presença dos senhores vereadores para a ordem do dia. Com 15 vereadores, 18. Com o número regimental de vereadores, agora às 16 horas e 7 minutos, declaro aberta a presente ordem do dia. Eu queria pedir a atenção dos senhores vereadores quero apresentar aqui o Jefferson Gomes da Silva. Levante a mão, Jefferson, por favor. E a Tatiane. A Tatiane é Maria da Silva? São parentes, é? Não? Tá. A Tatiane e o Jefferson, eles são funcionários da casa, eles estão aqui para assessorar ao plenário dos vereadores todos em sua necessidade, tá? Então, alguma coisa que os vereadores... Aqui, ó. Vem aqui, ô Tatiane, vem para frente. O vereador é velhinho, tadinha. E Jefferson. É que o vereador Tiago, ele é velhinho. Não enxerga direito, né? Eu sei também. Então está aqui Tatiane e o Jefferson. Eu quero agradecer o trabalho deles, já estão alguns dias aí do ano passado e vão continuar conosco agora. Então, os vereadores, como a gente tem aquele regimento de assessor não ficar por aqui, então, precisando de alguma coisa, vocês têm a Tatiane e tem o Jefferson para nos assessorar, tá bom? Muito obrigado, Jefferson. Muito obrigado, Tatiane, tá bom? Muito obrigado pela ajuda, pela presença, pelo trabalho e pelo profissionalismo. Então, solicito ao primeiro secretário a leitura para a votação da ordem do dia. Discussão adiada e votação do veto total ao autógrafo 8025, protocolo 2401, referente ao projeto de lei número 83/2025, de autoria do vereador Lucas Zacarias, que dispõe sobre a cassação do alvará de licença e funcionamento de estabelecimentos comerciais que comercializarem produtos oriundos de crime no município de Santo André e dá outras providências. A Comissão de Justiça zerou o parecer número 2, última forma, 226/2025, opinando pela sua manutenção. Pela ordem, presidente. Gostaria de falar sobre o projeto. Pois não, vereador. Vossa Excelência. Amigos, todos sabemos que nós estamos passando uma situação muito difícil, onde diversos vereadores também abordam situações sobre moradores de rua, produtos de crime, torneiras roubadas, escadas, N situações que muitas vezes os moradores procuram a gente para tentar solucionar esse tipo de problema. E a gente sabe que muitas vezes esses produtos são revendidos em alguns estabelecimentos. Esse projeto é muito simples, né? Seria um complemento, no caso da polícia, uma fiscalização, poder atuar e verificar que tem um produto oriundo de um crime, poder fechar o estabelecimento e caçar o seu alvará. Eu acho que não tem nenhum problema entre a gente passar esse projeto visando que todos os vereadores aqui defendem essa bandeira. Eu já vi diversos vereadores aqui defendendo, falando desses projetos, falando dos comerciantes que compram produtos de crime. Então não teria lógica a gente vetar um projeto tão valioso quanto esse. Então eu agradeço imensamente a atenção de vocês e peço para a gente ir contra o veto desse projeto.
Vereador Zacarias, você acha que é importante adiar essa votação? Pela ordem, presidente. Para falar sobre o projeto, presidente, é um projeto do nobre vereador Lucas Zacarias, que nós entendemos aí a relevância do tema, mas nós temos algumas questões legais, presidente, que infelizmente o nobre vereador ele não se atentou com relação a esse projeto. Primeiro, a competência exclusiva, tá, do Executivo para tratar sobre esse assunto. Segundo, que nós temos uma questão, que nós temos uma legislação federal que estabelece as regras de crime no nosso país. E, de acordo com a Constituição Federal, quando a gente tem a necessidade de fazer determinada suplementação para incorporar determinados critérios da lei federal no município, isso também é uma competência exclusiva do nosso prefeito. Uma outra coisa que nós temos, que o vereador também não se atentou, é que esse projeto ele estabelece custos para o Executivo, até porque ele tem uma necessidade de fiscalização. E o vereador não estabeleceu isso, tá, na peça orçamentária. Então, mesmo sendo um projeto que o vereador apresentou o ano passado, ele não tomou o devido cuidado de, na lei orçamentária anual, ele fazer essa previsão orçamentária para que esse projeto de lei tivesse a possibilidade de ter os seus custos implementados da forma que ele colocou no artigo 4º, onde ele diz que as despesas decorrentes da execução dessa lei serão por dotações orçamentárias próprias ou suplementadas. Ele não fez essa dotação. Mas nós temos uma outra coisa que ainda é pior. Se a gente analisar o que o vereador colocou no parágrafo único, tá, do artigo 2º da lei, ele diz assim: a cassação do alvará de licença e funcionamento será efetivada mediante decisão judicial colegiada. Então, assim, fica uma incoerência aqui, até porque a lei estabelece um processo administrativo. Então, seria coerente se nós tivéssemos aqui, presidente, um processo administrativo para determinar a cassação. Se ele joga isso para o legislativo, ou para o nosso judiciário, perdão, então há uma incoerência com relação à normativa que estabelece isso. Então, entendemos que, por essas razões, o projeto de lei, por mais que a intenção do vereador seja uma intenção nobre, ele possui uma série de falhas e que, se a gente não manter o veto, a gente corre o risco de, mais uma vez, né, estabelecer uma legislação que ela vai ser depois objeto de ADIM e ela vai ser anulada pelas competências superiores. Então, pedimos aos vereadores da base a manutenção do veto. Discussão. Não havendo manifestação, em votação. Vereadores favoráveis a manter o veto, votam sim. Contrários ao veto, votem não. Votação encerrada. Está mantido o veto do senhor prefeito municipal.
Próximo item do dia. Discussão adiada e votação do projeto de decreto legislativo 12/2024, protocolo 1910, de autoria do vereador Lucas Zacarias, que dispõe sobre a concessão do título de cidadão honorário ao senhor Robson Raineri. As comissões de Justiça e de Educação apresentaram o parecer número 10/2025, opinando pela sua aprovação. Apresentada emendas. Protocolo 2.555, 8.258 e 8.259. Quórum de 2/3. Em discussão, o projeto do vereador. Não havendo manifestação. Tem emenda. Havendo a emenda, solicito a leitura da mesma. Pela ordem, presidente. Solicita a dispensa de leitura das emendas. Em discussão, requerimento do vereador Fábio Lopes, solicitando a dispensa da leitura da mesma. Não havendo manifestação, em votação. Vereadores favoráveis? Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado. Encaminho as emendas para as comissões de origem. Pela ordem, presidente, Pois não, solicita a vereador. dispensa de encaminhamento às comissões de origem. Requerimento do vereador Fábio Lopes, solicitando a dispensa do encaminhamento para a comissão de origem. Não havendo manifestação, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado. Pela ordem, presidente, Pois não, vereador. solicito que as emendas sejam votadas em bloco. Solicitação do vereador Fábio Lopes, líder do governo, é para que as emendas sejam votadas em bloco. Em discussão, não havendo manifestação, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado. Senhor presidente, por favor, me quer pessoas pessoais, por favor? Agora, vereador, posso escrever agora? Pois não? Então, eu já li agora. Agora em votação as emendas. Votação das emendas. Está sendo votado em bloco 2/3 dos votos para aprovar e para aprovação das emendas. Então, em votação as emendas. O que é essas emendas? Qual é a cor? Votação encerrada. Emendas aprovadas. Em votação, o projeto. Em votação, o projeto. Vereadores favoráveis votam sim, contrários votam não. Votação encerrada. Com 22 votos favoráveis, está aprovado o projeto. Encaminho o projeto e as emendas para a redação final. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Solicito a dispensa de encaminhamento à redação final. Em discussão, requerimento do vereador Fábio Lopes. Em discussão, não havendo manifestação, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado. Pela ordem, presidente. Eu acho que, presidente, pela ordem, eu acho que a gente podia começar um ano diferente, você viu, Fábio? Eu não tenho nada contra você, eu respeito o seu trabalho, eu acho que a gente tem trabalho na mesma região, mas você está muito descarado, essa parte muito pessoal, acho que você tem que pegar um pouco mais leve, né, porque você tem um papel muito importante, nós somos a base, eu te respeito muito,
mas eu acho que os pares não podem ser, nós não podemos ser tratados dessa forma pela sua pessoa, né? Então, o que foi acordado hoje pela primeira vez, nada contra o Araújo, experiente, no qual já tirei muitas dúvidas. Hoje ele voltou para essa casa, hoje ele foi conversar comigo, no qual era o seu papel como líder da bancada, de nós que somos da base, ter um pouco de respeito, olhar no olho, explicar e fazer os acordos. Então, queria deixar isso bem claro para vocês hoje. Foi o Araújo que foi conversar comigo, foi tratar isso com o Araújo, que eu ia levantar, falar sobre o projeto, e vocês ficariam à disposição, quem fosse a favor ou contra, né? Se você está levando por esse lado, Fábio, eu acho que a gente podia começar o ano bem diferente do que foi o ano passado, e respeitar cada um de nós. Obrigado. Presidente, solicito que os requerimentos sejam votados em bloco, com exceção de votos de pesar. Em discussão, requerimento do vereador Fábio Lopes. Não havendo manifestação, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação dos requerimentos, com exceção dos vereadores ausentes. Não tem vereador ausente. Então, em discussão os requerimentos. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado os requerimentos. Agora votos de pesar. Em discussão, voto de pesar. Não havendo manifestação, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito, então, 1 minuto de silêncio para o voto de pesar. Ele vai ler com os senhores em pé já, porque é educação. Minutinho só. Queria pedir, por favor, ao vereador Lucas Zacarias, aos vereadores aí, que nós estamos fazendo agora a nossa atenção aos votos de pesar. Requerimento de voto de pesar 4/2026, protocolo 351, autoria vereador Bispo Célio Lopes. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Samuel Zaparoli. Requerimento de voto de pesar 1/2026, protocolo 245, autoria vereador Dr. Fábio Lopes. Requerimento de voto de pesar do senhor José Carlos Lopes. Requerimento de voto de pesar 2/2026, protocolo 246, de autoria do Dr. vereador Fábio Lopes. Voto de pesar do senhor Miguel de Jesus Sardano. E requerimento de voto de pesar 3/2026, protocolo 307, autoria vereador Oswaldinho. Requerimento de voto de pesar da senhora Ondina Garcia da Silva. Obrigado, senhores vereadores. Está escrito para o uso 94, vereador Marcelo Chirrat. Vossa Excelência tem 5 minutos, vereador. 94. Você pediu assuntos pessoais ou 94, vereador? Pessoais. Escolhe um. Pessoais é melhor, pode ser? Então, ser. primeiro, vereador, só um minutinho. Eu quero encerrar a ordem do dia, declaro encerrado o dia às 16h31. E temos inscritos para declarações pessoais o vereador Marcelo Chirrat, nosso ex-secretário de esportes dessa cidade. Vossa Excelência tem 2 minutos, vereador. Senhor presidente, aos vereadores aqui, primeiramente aqui quero estar aqui bastante feliz com a notícia que a gente acabou de receber agora aqui, de que a Anvisa
aprovou o uso do canabidiol para uso terapêutico no Brasil. E a medicina tem evoluído muito com isso, trazendo a melhora de pessoas com neuralgia, epilepsia, Alzheimer, Parkinson, autismo para alguns sintomas, dor crônica, fibromialgia, artrite, endometriose, dor, ansiedade, depressão, insônia, burnout, síndrome de Down em Alzheimer, náuseas e vômitos em quem usa quimioterápicos, né? E ela funciona não tendo propriedades alucinógenas ou viciantes, como os opioides, que tiram a dor. Então, a gente fica muito feliz no uso, não é recreativo, é um uso que ele é abaixo de 0,3%. Em países que da Europa se vendem esses medicamentos em lojinhas com 0,2%. Então, é muito importante para a saúde pública do Brasil esse passo que a Anvisa dá para a saúde pública do país, para as pessoas que precisam, que têm epilepsia, que têm Alzheimer, que usem quimioterápicos, que têm dor crônica. Então, a gente fica muito feliz com essa notícia e sempre optando pela medicina, para que a medicina possa cada vez mais ofertar médicos que tratem as pessoas com os novos medicamentos, e o canabidiol é um deles. Então, a gente fica muito feliz com essa grande notícia e esse avanço que a Anvisa dá no país. Fui para Brasília, né, essa semana, então, queria ter estado lá semana passada, no final da caminhada do Nicolas Pereira. Acho que o major aqui foi, mas o Major Vitor, a gente sente que ali é uma direita mais consciente, é uma direita menos radical. E é isso que a gente quer aqui para o país, uma direita que tenha ideias de centro, que tenha e aproveite as ideias boas que da esquerda, né, mas que tenha esse caminho do não radicalismo, do não que, realmente de práticas que a gente não concorda, como a gente viu na Covid, né, que ali foi onde o Bolsonaro perdeu a eleição. Então a gente acredita numa direita unida. Se for o Flávio, estaremos aqui com ele, mas sem radicalismo, com muita conversa, com muita inteligência, para podermos, quem sabe, estar com o Brasil nas mãos que queremos. E outro, aproveitando que a gente foi lá em Brasília, saudar toda a nação corintiana, nação alvinegra, fiel, que torcida, aqui de Santo André, grandes amigos, grandes pessoas foram lá, crianças, adolescentes, mulheres, estavam lá torcendo pelo Corinthians e dando um show em Brasília, porque a torcida do Flamengo, que era igual a nossa, não conseguiu ser ouvida, e o Corinthians, mais uma vez, mostra que é uma paixão nacional, e Santo André estava lá muito bem representada, tinham mais de 500 torcedores aqui de Santo André lá, então muito bacana se encontrar lá e ter essa alegria do Corinthians ser campeão no meio de um monte de amigos andreenses. Vai, Corinthians! Está com a palavra o vereador Clóvis Girard. Fugiu. Vereador Ricardo Alvarez. Vossa Excelência tem 1 hora, vereador. Senhor presidente, apesar de ter 1 hora, vai ser 1 minuto. Eu queria só lembrar, aproveitando que o vereador Gerard usou a tribuna para falar da Anvisa e da cannabis, que essa Câmara aprovou, há 3 anos atrás, um projeto de lei que previa a distribuição da cannabis medicinal, a cannabis para fins medicinais, aqui em Santo André. E até agora, a Câmara aprovou por unanimidade. Teve um voto contra. E até agora a Prefeitura de Santo André não regulamentou. E nesse período nós vimos o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo abrir um consultório para a base do Sindicato de São Bernardo, o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André abriu um consultório aqui no centro, em frente ao sindicato, na Gertrudes de Lima, aberto ao público, inclusive,
E a prefeitura de Ribeirão Pires, o prefeito, eu fui lá, o prefeito de Ribeirão Pires, que é do PL, vejam, prefeito de Ribeirão Pires, que é do PL, fez uma parceria, um convênio com uma entidade para atender, né, pacientes em Ribeirão Pires que necessitem desse medicamento. Então, não sei porque Santo André isso não avança. Até o Sherrad, que é do... Pena que ele não está aqui. Que é do PSDB, já foi secretário, é médico, está falando aqui da cannabis e a Prefeitura de Santo André não toma uma atitude. O povo de Santo André quer qualidade de vida, quer mais saúde. A cannabis medicinal permite isso. Obrigado, presidente. Vereador, tão rápido. Eu queria ouvi-lo mais uma hora. Caramba, que saudade. Então, depois do vereador falar tão pouco e a saudade ficar... Tem uma horinha só. Então, agora às 16h37, declaro-se encerrada esta sessão ordinária. Boa tarde a todos, vereadores todos que estão aqui. Temos 3 vereadores aqui, 4 vereadores aqui. Uma boa fim de semana. Até a semana que vem. Fim de semana já para eles. Não vou trabalhar mais. Quando não pode ter, ele fica...